Boa noite, turma. Estamos aqui nós trabalhando, mais uma aula online. Vamos contribuir para toda essa organização que vem tentando diminuir a curva de contaminação do vírus, do novo vírus, coronavírus. Eu estou corrigindo aqui o trabalho de vocês. E eu acho muito interessante que vocês leiam. E nós temos aqui o texto do Carlos Santos, sobre a cidade é um jogo de cartas. E eu achei curioso aqui uma parte que eu acho que nós devemos olhar quando a Luísa e a Miriam comentam de uma passagem dele, que hoje se está construindo, não considerando mais a quadra e o quarteirão, que era uma prática das nossas cidades no início da nucleação urbana. De repente, nós vemos cidades médias e grandes optarem pela verticalização, dando costas a essa forma de ocupação. Não justifica, porque geralmente se usa a justificativa que é necessário ter mais áreas, que não tem muito mais áreas territoriais e é preciso criar unidades de moradia. Então, deixa eu só encontrar uma parte aqui. Assim, transformando o meio urbano utilizando blocos, torres e edificações isoladas em um grande lote fechado, com taxas de ocupação cada vez menores. Nas duas variantes, o mesmo modo, quanto mais solidão, melhor. Então, trabalha também com o psicológico. Progressivamente foram excluídas da legislação urbanística a forma tradicional de projetar lotes e quarteirões, diminuindo a possibilidade de diversidade, vitalidade dentro da cidade, onde o lote, a vida, a edificação corrida de baixa altura, a edificação alta, o pátio, o quintal, a edícula, o miolo do quarteirão foram deixados de lado. Nas cidades, os lotes não podem ser de tamanho exagerados, porque quanto maior o lote, maior é o gasto com infraestrutura. Fazem um apontamento aqui. Aí eu pergunto para vocês se tem maior gasto com uma infraestrutura a partir da administração pública, o que nós fazemos para buscar o equilíbrio desta deficiência, desse déficit, que é o que são os espaços abertos, espaços de lazer. Nós temos que investir mais em espaços públicos de qualidade, transporte público de qualidade. Então, uma reflexão que duas colegas de vocês fazem aqui, a partir do livro do Carlos Santos, é que nas cidades os lotes não podem ser do tamanho exagerado, porque quanto maior o lote, maior gasto com infraestrutura, maior investimento em equipamentos públicos, ruas, redes de serviços a fins de atender menos quantidades de pessoas. Mais uma vez, o nosso foco deve ser ao coletivo e pergunto, como é que está o espaço público de nossas cidades? Qual é a qualidade? Existe espaço suficiente para o número de pessoas que residem naquelas cidades, em torres de apartamentos que são desprovidos nesse momento de quintais, de jardins, de espaço ao sol? Então, essas unidades de residências que não têm mais acesso a isso, por conta de toda uma reestruturação urbana que vem ocorrendo, principalmente a partir da década de 70, nós precisamos voltar a nossa atenção para os espaços públicos de qualidade coletivos, ok? Continuamos na próxima. Dando prosseguimento sobre a análise do espaço urbano a partir da malha urbana. O que estrutura a malha urbana? Vocês leram isso no texto do Carlos Santos. São as ruas, são os caminhos, são as artérias. Essas ruas, elas possuem uma hierarquia, tanto de uso
como de velocidade, que é dependente desse tipo de uso. Ruas coletoras, ruas residenciais, locais, né, residenciais. E geralmente o que se observa nas ruas do bairro, do centro, da área que nós estamos estudando, não existe uma diferenciação quanto ao uso. Numa mesma rua que deveria, por exemplo, de repente ser local, onde a velocidade pela legislação federal do sistema de transportes não poderia ultrapassar 50 km por hora, nós temos grandes velocidades, tráfego de veículos pesados, e não só nesse local, mas há uma generalização, não há uma diferenciação e uma hierarquia. Então, quando nós planejamos, através do plano diretor, através de uma legislação, a quantidade de gabarito, o tipo de uso, o tipo de edificações e também adequando a hierarquia das ruas, nós estamos organizando espacialmente uma determinada região da cidade. Durante essa primeira parte da pesquisa, vocês vão observar na área estudada de vocês vão fazer o levantamento desse sistema de ruas, de vias, de ciclovias, e parou por aí porque nós só temos 1 ou 2 modais, considerando muito a presença do pedestre, a cidade na escala das pessoas. Nós temos rodovias, vias, e de que forma essas vias estão sendo organizadas dentro desse espaço da cidade, de que forma está ocorrendo o trânsito de veículos e de pessoas dentro desses caminhos, dessas vias. Vocês observem isso no ir e vir das pessoas. Qual é a prioridade dentro desse espaço, dessas artérias da região que vocês estão estudando? Isso é coletar dados atualizados. Existe uma organização, existe uma hierarquia, está sendo respeitada uma hierarquia de uso? Vocês vão observar isso. Então, Carlos Nelson Santos comenta isso no texto que vocês leram e eu estou corrigindo. Vocês sintetizam e pegam muito bem essa teoria, vocês estão de parabéns. Agora nós temos que reportar essa reflexão no nosso trabalho prático, a coleta de dados e a pesquisa, ok? Ainda observando o texto que vocês me encaminharam como um trabalho, que vocês fizeram uma análise da página 71 a 100 do livro A Cidade como Jogo de Cartas, eu achei interessante num trabalho de vocês que eu li aqui, que vocês destacaram que os blocos conformam a vizinhança e a vizinhança forma a sociedade. Lembre-se do que eu perguntava sempre, a sociedade atual, o espaço. E a organização desse espaço, que é onde a sociedade interage, trabalha, tem o seu lazer, descansa, que é os espaços das cidades. E o urbanismo vem exatamente de encontro a essa adequação desse espaço à sociedade atual. Por isso a importância dessa pesquisa que vocês fazem, atualizando os dados dessa sociedade. E de repente, num texto aqui que vocês fizeram, se coloca que a vizinhança forma a sociedade. Há uma crítica muito forte com a forma de uso do solo através de edifícios de apartamentos, eliminando a rua e a quadra. E se coloca de repente que os corredores dos edifícios irão tomar o lugar das ruas e os apartamentos, as construções que antes formavam a quadra. Então, a vida social vai ficar confinada no interior dos edifícios, que antes era ou acontecia nas ruas. Também curioso, uma parte aqui que menciona a Santos, Milton Santos, que ficou com o mesmo um texto, uma frase do Carlos Santos que faz a reflexão que o isolamento nas cidades
só favorece a morte do bom relacionamento entre as pessoas. O isolamento como? Como acontecia na cidade moderna, onde se setorizava os espaços como se fosse uma indústria. Um exemplo disso é analisar a estruturação de Brasília, onde tem a parte residencial, a parte comercial, e ele continua dizendo assim, se houver lugares onde só se trabalhe, por exemplo, à noite, ficarão desertos. Geralmente acontece com os centros, com as centralidades da maioria das cidades, desertos e ociosos. Se os mais ricos só quiserem ficar juntos, que nós chamamos de segregação espacial e social, dentro de condomínios fechados, acabarão mais estranhos aos outros e mais expostos a violências. Separar os mais pobres para bairros distantes e iguais, sem graças, e impedi-los de ficar junto às melhores oportunidades de trabalho. Essa segregação de uso, de tipo, segregando até mesmo a própria sociedade, faz com que em algum momento se crie alguma confusão, algum conflito espacial, conflito social, e o texto é rico quando afirma que a diversidade faz parte da organização espacial da cidade. Então, quando nós comentamos num debate que teve dentro da nossa escola um tempo atrás, que se criava espaços para um tipo de agrupamento social, um outro espaço para outro tipo de agrupamento social, Carlos Santos vem de encontro a isso. Não devemos segregar os diferentes. A cidade tem espaço para todos e os espaços devem ser organizados independentemente das diferenças. A diversidade é saudável, traz movimento e deixa o espaço dinâmico e sem muita confusão e sem muito conflito. Os conflitos podem acontecer sob vários aspectos, que é uma outra questão a ser estudada, ok? E para terminar a reflexão sobre esse texto do livro A Cidade como um Jogo de Cartas, que vocês leram das páginas 71 até 100 e fizeram um resumo destacando os principais tópicos, eu queria comentar algo. Vocês perceberam que as ruas estruturam a malha urbana, estruturam as cidades, são as artérias, são os locais públicos que as pessoas se deslocam de um ponto ao outro. E essa estrutura das cidades depende muitas vezes da sua origem. As cidades espanholas, as cidades portuguesas, as cidades do Vale do Itajaí, fundadas a partir de um primeiro plano, um primeiro projeto, um primeiro desenho por imigrantes alemães e mais tarde também por imigrantes italianos. O autor, o Carlos Nelson Santos, ele comenta sobre as quadras que são formadas por terrenos geralmente retangulares e ele menciona que a testada, quanto menor, maior acesso à infraestrutura e mais barato para o Estado e para a municipalidade. Eu gostaria de fazer uma colocação sobre os primeiros lotes coloniais, onde a testada era bem pequena e a profundidade dos lotes coloniais eram muito grandes. E o objetivo desse desenho era outro. O objetivo, testadas pequenas, lotes profundos, geralmente na parte dos fundos desse lote existia um leito de um rio ou de um ribeirão, e assim era feito para que todos os colonos tivessem acesso à água, que era o meio de acessibilidade e também abastecimento dos lotes coloniais e a irrigação e drenagem. Então é isso. Vamos terminando aqui com a nossa reflexão. Corrigi os trabalhos na medida que eu ia conversando com vocês. Vocês perceberam muito bem alguns tópicos importantes para o trabalho de vocês, do ateliê,
de projeto urbano que está sendo feito para o Centro Histórico de Rio do Sul, uma cidade fundada por imigrantes alemães no início do século XX, em torno da primeira balsa, um local importante para o comércio no interior de Santa Catarina, idealizado pelo fundador da colônia Blumenau, Hermann Blumenau, que enviou os seus engenheiros agrimensores, um dos nomes mais mencionados, Emil Odebrecht, que abriu os caminhos para o interior do estado, interligando regiões. Rio do Sul estava localizado num desses caminhos que ligava a colônia do Vale do Itajaí até Curitibanos e até a Serra Catarinense. Foi um interposto comercial muito importante e hoje continua sendo de outra forma, com uma sociedade atual, com outros aspectos. Até!